Olá, cá estamos para mais um bloco de português língua não materna, nível intermédio. Nós hoje vamos também falar de profissões. Não sei se já escolheste, se tens ideia da profissão que queres ter, mas posso-te dizer que qualquer profissão que escolhas será certamente uma profissão acertada para ti. Então vamos ver o que é que temos para o bloco de hoje. Portanto, o nosso tema é este: profissões de homem ou de mulher? Será que faz sentido esta pergunta? Portanto, temos aqui o plano de hoje: visionamento e compreensão do vídeo Profissão de Homem ou de Mulher, reflexão sobre questões de género e as profissões e a flexão do género dos nomes das profissões. No final deste bloco, vais ser capaz de nomear diferentes profissões e apresentar o teu ponto de vista sobre diferentes profissões. Nas aprendizagens essenciais de hoje, damos destaque à compreensão oral, leitura, escrita, gramática e interação cultural. As competências comunicativas que temos para hoje são estas: nomear e descrever profissões, apresentar o ponto de vista pessoal sobre as profissões. E aqui fica a grande pergunta. Achas que faz sentido perguntar se há profissões de homem e profissões de mulher? Será que esta pergunta faz sentido? Antes de vermos um vídeo que vamos ver a seguir, vamos ver aqui algum vocabulário que é importante e que é bom sabermos porque faz todo o sentido no bloco que vamos trabalhar hoje. Temos ali a palavra estereótipo. E o que é um estereótipo? É uma caracterização rígida e redutora de algo ou de alguém que é aceito por muitas pessoas e que não representa de forma rigorosa e verdadeira a realidade. É usado principalmente para definir e limitar pessoas quanto ao género, naturalidade, grupo social, etnia, profissão, etc. Portanto, posso-te dar um exemplo. Nós podemos, se calhar, há um pouco a ideia de que todas as pessoas magras comem pouco, e isso podemos dizer que isso é um estereótipo, porque isso não é propriamente verdade. Poderá haver pessoas magras que comam muito e pessoas magras que comam pouco. E, portanto, este seria um exemplo de estereótipo, não é? Porque se nós dissermos que todas as pessoas magras comem pouco, estamos a limitar, digamos, esta situação. Estamos a dar uma definição redutora desta situação, não é? E o estereótipo faz isso mesmo, reduz. É como se fosse tudo igual, não é? E, na verdade, não corresponde àquilo que, na realidade, acontece. Depois temos ali o preconceito. O preconceito é uma opinião que pode ser favorável ou desfavorável, formada antecipadamente, sem fundamento sério ou análise crítica. Portanto, há um preconceito em relação a determinado aspecto quando já temos uma ideia formada antes de conhecermos propriamente a situação. E isso é o preconceito. Então, vamos agora ver este vídeo, que de alguma forma nos vai responder à nossa grande questão de hoje, que é se há profissões de homem e profissões de mulher. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He gives you medicine. That's his ambulance. This is his jet plane. He rescues people.
Tamsin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy. I'm a firefighter in the London Fire Brigade. Ora bem, aqueles dois termos que nós falámos no início, de alguma forma, foram vistas aqui neste vídeo, não é? Portanto, nós vimos aqui neste vídeo que, de facto, se calhar não faz sentido falar em profissões de mulheres e profissões de homens, não é? Porque nós vimos que estas três senhoras que estavam ali na sala com aquelas crianças desempenham profissões que a maior parte daquelas crianças desenharam como sendo profissões de homens. Portanto, e elas, qualquer uma das três, tinham profissões que, pelos vistos, por uma questão de preconceito ou até por uma questão de estereótipo, à partida, a maior parte das crianças achava que talvez não fossem profissões femininas, não é? Portanto, nós vimos ali que também, dos desenhos todos que foram recolhidos, havia apenas 5 desenhos de mulheres. Portanto, a maior parte daquelas crianças associaram aquelas profissões a profissões masculinas. E, na verdade, qualquer um pode ter qualquer profissão, como nós podemos ver, não é? E, portanto, esta pergunta que nós tínhamos, achas que faz sentido perguntar se há profissões de homem e profissões de mulher? Portanto, esta pergunta, de facto, não faz sentido. Porque qualquer homem, qualquer mulher pode ter qualquer profissão. Basta que reúna as condições que a própria profissão exija. Não importa se é homem ou mulher. Portanto, há igualdade de género em relação à escolha das profissões. E então, temos aqui a minha resposta pessoal, que diz isto mesmo. Não faz sentido perguntar se há profissões de homem e profissões de mulher. As profissões não têm género. Homens e mulheres podem desempenhar qualquer profissão. E na imagem que temos ali, temos homens e mulheres na mesma profissão. Portanto, temos ali várias profissões identificadas, algumas que percebemos melhor quais são, porque já as conhecemos, e outras que se calhar não conhecemos tão bem. E, de facto, qualquer homem ou qualquer mulher pode desempenhar qualquer profissão. Nós, normalmente, conhecemos aquelas profissões que estão mais próximas de nós, não é? Profissões de pessoas que conhecemos, profissões dos nossos familiares, ou algumas profissões que vamos ouvindo falar na televisão ou vendo uma situação ou outra relacionada com alguma profissão. Mas há muitas profissões muito diferentes umas das outras que nós, por vezes, não conhecemos e que convém estarmos atentos, porque cada vez há mais profissões, porque à medida que vai surgindo a necessidade de fazer novas coisas, também vão surgindo novas profissões. Ora bem, de acordo com o texto que nós vimos, não é? Vamos completar, então, estas frases que nós temos aqui. No fundo, estas frases que temos aqui vão-nos recontar aquilo que se passou no vídeo. E então, temos aqui nesta primeira parte, para completar, as palavras desenhos, profissões e estereótipos. E temos então, as crianças do vídeo receberam a visita de 3 senhoras que lhes deram uma tarefa contra os... E vamos ver qual é a palavra que fica ali. Bem, depois os alunos tinham que fazer um desenho sobre 3 quê? Bombeiro, cirurgião e piloto. O que é que são estas palavras que correspondem a quê? Enquanto os alunos desenhavam, as 3 senhoras circulavam pela sala para ver os... e conversar sobre a profissão que os alunos estavam a fazer. Então, vamos agora completar. Então, as crianças do vídeo receberam a visita de 3 senhoras que lhes deram uma tarefa contra os... aquela palavra que nós tivemos a ver no início.
Estereótipos, exatamente. Portanto, as crianças receberam a visita de 3 senhoras que lhes deram uma tarefa contra os estereótipos. Os alunos tinham que fazer um desenho sobre 3 profissões: bombeiro, cirurgião e piloto. Enquanto os alunos desenhavam, as 3 senhoras circularam pela sala para ver os desenhos e conversar sobre a profissão que os alunos estavam a fazer. Continuando, temos ali as palavras vestidas, admirados e homens. E o texto que temos é este. As 3 crianças com que falaram sobre os seus desenhos desenharam a desempenhar aquelas funções. Quando os alunos acabaram de desenhar, as senhoras saíram da sala e regressaram de acordo com as suas profissões. Os alunos ficaram muito porque não imaginavam que aquelas senhoras pudessem ter tais profissões. Então, que palavras é que vamos colocar onde? Então, vamos ver. As 3 crianças que falaram sobre os seus desenhos desenharam o quê? Vestidas, admirados ou homens? Desempenhar aquelas profissões desenharam homens a desempenhar aquelas profissões. Quando os alunos acabaram de desenhar, as senhoras saíram da sala e regressaram, quê? Vestidas ou admirados? Vestidas, de acordo com as suas profissões. Os alunos ficaram muito o quê? Admirados, porque não imaginavam que aquelas senhoras pudessem ter tais profissões. Então, relendo tudo, as 3 crianças com que falaram sobre os seus desenhos desenharam homens a desempenhar aquelas profissões. Quando os alunos acabaram de desenhar, as senhoras saíram da sala e regressaram vestidas de acordo com as suas profissões. Os alunos ficaram muito admirados porque não imaginavam que aquelas senhoras pudessem ter tais profissões. E agora temos aqui mais 2 palavrinhas: mulheres e desempenhar. Dos 66 desenhos feitos pelos alunos, apenas 5 eram de... Mas nesse dia aprenderam que não há profissões de homem e profissões de mulher. Todos podem qualquer profissão. Então vamos completar. Então, dos 66 desenhos feitos pelos alunos, apenas 5 eram de... É isso mesmo, de mulheres. Mas nesse dia aprenderam que não há profissões de homem e profissões de mulher. Todos podem desempenhar qualquer profissão. Portanto, e aqui temos, no fundo, a lição que os alunos aprenderam nesse dia. Portanto, aprenderam que não há profissões de homem e profissões de mulher. Todos podem desempenhar qualquer profissão. E então tínhamos aqui a primeira senhora, não é? Que se apresentou e que era cirurgiã no Serviço Nacional de Saúde. Depois, aqui, a piloto, a Lauren, que é piloto da Força Aérea Real. E ainda aqui a Lucy, que é bombeira, não é? Portanto, foram estas as senhoras que estiveram com os alunos na sala. Ora bem, então, como nós vimos, não é, no vídeo, como nós estivemos a ver, as profissões que foram faladas foram 3. Falou-se de 3 profissões. E que profissões eram essas? Portanto, temos ali as imagens. Certamente que agora é mais fácil identificar, até porque nós já vimos o vídeo, não é? Embora a farda, a vestimenta não seja propriamente igual àquela que nós tínhamos no vídeo, nós podemos identificar ali, até porque, por exemplo, na primeira imagem aparece lá escrito qual é a profissão, não é? Não é que estejamos a fazer batota, mas na verdade está lá. Então, na primeira imagem, nós temos bombeiro, não é? E, portanto, bombeiro no masculino. Depois temos ali cirurgião, também no masculino. E temos piloto no masculino. O feminino destas profissões, portanto, temos bombeira, temos cirurgiã e temos piloto. Portanto, a palavra piloto não muda, apesar do género, fica igual. Portanto, se se tratar de um homem, pode ser bombeiro, cirurgião ou piloto. Se for uma mulher, será bombeira, cirurgiã ou piloto.
Agora vamos ver o género das profissões. Portanto, nós vimos que há várias profissões, não é? E as profissões têm nomes. Há nomes de profissões que mudam e há outros que se mantêm igual nos dois géneros, como no caso que nós vimos aqui, não é? Bombeiro e bombeira, não é? A palavra muda. Temos ali também cirurgião e cirurgiã, mas no caso do piloto temos a mesma palavra para o feminino e para o masculino, não é? Portanto, seria o bombeiro, a bombeira, o cirurgião, a cirurgiã, o piloto, a piloto. Certo? Portanto, porque o género da palavra não muda, fica igual. Ora bem, então, em relação ao género do nome das profissões, não é? Portanto, há variação entre feminino e masculino dos nomes das profissões. Alguns nomes variam e outros não. E vamos ver aqui algumas situações. Então, vamos falar do feminino das profissões. Então, há palavras cuja forma feminina ainda provoca uma sensação de estranheza. E provoca estranheza porquê? Porque não estamos muito habituados a ouvir estas profissões no feminino, embora as palavras tenham feminino. Temos ali como exemplo bombeira, não é? Bombeiro, bombeira, aprendiz, aprendiza e palhaço, palhaça, não é? Portanto, estas profissões têm o seu feminino que ainda nos pode causar alguma estranheza porque não estamos muito habituados a ouvir, mas tem o feminino bem claro. Depois temos outras palavras que têm exatamente a mesma forma para o feminino e para o masculino. Já tínhamos visto o exemplo da palavra piloto, mas temos aqui outros. Temos, por exemplo, o artista, a artista, não é? O maquinista, a maquinista, o estudante, a estudante, não é? Portanto, aqui o género também não varia. Temos a mesma palavra para o feminino e para o masculino. Certo? Muito bem. Agora temos aqui outra situação, que é uma situação um bocadinho mais estranha. E mais estranha porquê? O exemplo que vais ver vai-te dar essa indicação porque é que é mais estranha. Nós temos algumas profissões que foram sempre utilizadas, sobretudo no masculino, e que a palavra feminina, que poderia ser o feminino dessa profissão, passou a ter um significado completamente diferente, não é? Por exemplo, se nós pensarmos em sapateiro. Sapateiro é uma profissão, mas a palavra sapateira pode ser um móvel, pode ser um marisco que se come, não é? Portanto, a palavra passou a ter outros significados que não propriamente o feminino da profissão em causa. E o exemplo que temos ali no slide é com a palavra carteiro, certo? Então vamos ver. Então nós temos aqui a palavra carteiro. Carteiro é, portanto, antes de irmos ao exemplo, diz ali, há nomes de profissões que são usados no masculino. A sua forma feminina especializou-se noutros sentidos bem diferentes. E então temos o exemplo de carteiro. Carteiro, funcionário dos Correios que distribui a correspondência pelos domicílios. Portanto, domicílios é o mesmo que dizer pelas casas, não é? Portanto, o carteiro é um funcionário dos Correios que distribui a correspondência. Ele distribui as cartas, as encomendas, pelos domicílios. Portanto, faz a entrega do correio em casa, das cartas, etc. Depois temos a palavra carteira. Portanto, a palavra carteira, aqui, não pode ser o feminino da profissão carteiro. Vejam os significados que aparecem aqui. Carteira, estojo com divisões para guardar papéis, dinheiro, cartões, etc. Geralmente transportado no bolso ou dentro da bolsa. Depois temos um outro significado, bolsa ou mala de mão. Depois temos ainda mesa inclinada para escrever ou estudar, escrivaninha, não é? Portanto, aquela mesa que tu tens lá na escola pode ser, também se pode chamar
carteira, não é? Portanto, a palavra carteira tem aqui vários significados, mas nenhuma delas se aplica ao feminino de carteiro. Estás a perceber? Portanto, a palavra em si parece ser a feminina de carteiro, mas na realidade não se pode aplicar, porque tem um significado completamente diferente daquela que tem a profissão carteiro, certo? Muito bem. Então vamos avançar. Agora, o que é que nós temos aqui? O que nós temos aqui é um exercício onde vais ter que escrever o feminino das profissões. Nós vimos várias profissões. Nestes dois exemplos que nós temos aqui, aliás, nos 3 exemplos que temos aqui, temos situações em que há diferença no nome, não é? Portanto, em que há um nome diferente para o masculino e outro para o feminino, como o exemplo de bombeiro, bombeira, aprendiz, aprendiza, palhaço, palhaça, ou até poderíamos ter professor, professora, não é? E temos outras em que a mesma forma fica para o feminino e para o masculino, como é o caso de o artista, a artista, o maquinista, a maquinista, o estudante, a estudante, não é? E podíamos ter aqui outras profissões e ainda casos em que são nomes completamente diferentes. Então, nós agora vamos aqui preencher este exercício com as profissões que temos aqui e vamos ver como é que se forma o feminino de cada uma das profissões e quais são as profissões que temos aqui. Então temos o bombeiro, o cirurgião e o piloto, que até já nos apareceu no vídeo, não é? E que já falámos destas profissões. Depois temos o ministro, o polícia, o motorista, o eletricista, o escritor, o juiz, o engenheiro. Certo? Muito bem. Então, nós temos aqui estas profissões e antes de cada nome, portanto, aquilo que antecede o nome é o determinante, não é? Portanto, temos ali um artigo definido no masculino para as profissões no masculino. E aquilo que nós vamos colocar em seguida vai ser as profissões no feminino. E para fazermos isso, vamos ter que colocar, então, os artigos definidos que estão no masculino vão passar para feminino. Portanto, ali está o bombeiro e, naturalmente, para o feminino terá que ficar a bombeira, não é? Portanto, o artigo tem que estar em concordância com o nome da profissão, neste caso, que é a bombeira. Portanto, o bombeiro, a bombeira. E agora temos ali o cirurgião. Esta eu tenho a certeza que te lembras, porque nós vimos já no vídeo, não é? Esta profissão. E como é que fica? O cirurgião, sabes o que é um cirurgião? Pois, um cirurgião, sim, é um médico, sim, que faz operações, não é? Faz intervenções cirúrgicas às pessoas, faz operações. Então, o cirurgião, como é que fica ao feminino? A cirurgiã. Muito bem. Agora, o piloto, nós vimos o piloto e o feminino, qual é? Nós vimos que aqui não mudava, não é? Então fica a piloto. Depois temos o ministro. O ministro, a ministra. Mas, por exemplo, se fosse presidente, nós não temos ali na lista, mas se fosse presidente, seria o presidente, a presidente, não é? Mas neste caso, portanto, temos ali ministro e ministra. Mas no caso de presidente, não varia. Portanto, é o mesmo nome. Depois temos ali o polícia. E como é que fica o feminino? A polícia. Depois temos o motorista e o feminino, a motorista. A seguir temos eletricista, o eletricista, a eletricista. De seguida temos o escritor. Como é que fica o feminino? O escritor, a escritora.
Juiz. O juiz, como é que fica? O feminino? O juiz? A juíza. E a seguir, o engenheiro. O engenheiro, a engenheira. Podíamos acrescentar aqui, por exemplo, o operador de câmara, a operadora de câmara, não é? Também poderia ser outra profissão que poderíamos integrar aqui. Muito bem, então vamos avançar. Portanto, nós, nesta aula, vimos o vídeo sobre a temática das profissões e do género, se fazia sentido ou não falar em profissões de homem e profissões de mulher. Vimos que isso não fazia sentido, porque qualquer profissão pode ser desempenhada por homem ou mulher. Vimos, então, a flexão do género dos nomes das profissões. E agora já és capaz de nomear e descrever profissões e apresentar o teu ponto de vista sobre as profissões. O desafio que temos para hoje é este. Como já sabes, não é? Já sabes, podes desempenhar qualquer profissão. Qual é a profissão que gostarias de ter? Indica a tua escolha. Ou seja, aquilo que vais fazer é pensar na profissão que queres desempenhar, não é? E indicar por que razão é que gostavas de ter essa profissão. E a razão que te leva a escolher essa profissão, todas as razões podem ser válidas, pode ser porque se ganha muito dinheiro, porque se faz coisas diferentes, por gostares mais disto ou daquilo. E qualquer profissão é boa para ti. Nós vamos ficar por aqui. Adeus e até ao próximo bloco.